Oi, tudo bem? Da série A Vida Antes da Descoberta dos Micro-Organismos, hoje falaremos da misteriosa febre puerperal, problema que tirou a vida de várias mães no passado, e que ainda hoje é necessário cuidado, mas já se conhecem as causas e como tratar. Fique conosco até o final, e descubra muitas curiosidades, e como a evolução da medicina aconteceu no decorrer dos séculos. Era outubro de 1537. A rainha consorte da Inglaterra, Jane Seymour, dava à luz ao tão esperado filho homem do rei Henrique VIII. Ela era a terceira esposa do monarca, e o nascimento do pequeno Eduardo VI foi motivo de celebração. Mas essa alegria durou pouco. Em 24 de outubro, aos 29 anos, a consorte sucumbiria a uma terrível, porém comum, infecção pós-parto. Estaria então, o polêmico rei mais uma vez viúvo. Nesse relato, uma rainha perde sua vida dias após o parto. Porém, em anos anteriores e muitos posteriores, essa triste realidade se repetiria por diversas vezes. Mães ricas e pobres, nobres ou não, correriam o risco de ser acometida pelo que na época chamava-se febre. Era a febre puerperal. Não havia muito o que fazer. O desconhecimento da existência de micróbios deixava esse momento de dar à luz ainda mais complicado. A insegurança das complicações durante e após o parto fazia com que muitas vezes mulheres abastadas fossem encorajadas a deixar prontos seus testamentos. E tanto as ricas quanto as pobres, quando descobriam a gravidez, já era motivo para as famílias começar a preparação para o pior. O problema, também sendo chamada hoje em dia de infecção puerperal, morbidade febril puerperal, ou pelo antigo nome febre puerperal. Trata-se da infecção do sistema reprodutor da mulher, ocorrido no pós-parto. Os sintomas são a febre acima dos 38 graus, ocorrendo principalmente nos 10 primeiros dias após o nascimento do bebê, dor na região abdominal, secreção com cheiro desagradável, provocado pela ação das bactérias. Os fatores de risco. Alguns fatores de risco para o problema acontecer são trabalho de parto prolongado e más condições de higiene da mulher e do local. Esse último era muito comum nos tempos antigos, pois como ninguém desconfiava que seres invisíveis a olho nu estavam por perto, nem mesmo a lavagem das mãos era feita adequadamente. Na verdade, muitas das vezes nem eram lavadas. Outros fatores como infecções que a parturiente já tinha e a má alimentação, que acometeria sobretudo as mulheres pobres, também agravaria o problema. Mas no século XIX, existiu um médico húngaro de nome Ignaz Semmelweis. Ignaz foi o primeiro a fazer uma ligação entre as mãos sujas e os elevados números de febre puerperal. Trabalhando no Hospital Geral de Viena, ele observou que na ala onde os partos eram realizados por médicos, o número de mulheres que perdiam suas vidas eram 3 vezes maiores que na ala onde apenas parteiras faziam os partos. Porém, como a teoria microbiana ainda não existia, investigava-se como podiam, levantando hipóteses desde que pelos estudantes de medicina serem homens, seriam mais severos ao atender as parturientes. A posição que a mãe tinha o seu bebê e até a campainha do padre, que assustaria as pacientes causando a febre. A teoria aceita na época era a dos miasmas. Seriam partículas em decomposição levadas pelo ar, que causariam enfermidades. Um obstetra chamado James Young Simpson sugeriu que se as infecções não pudessem ser controladas, o melhor a fazer seria demolir e reconstruir hospitais periodicamente. E ele não estava sozinho nesse pensamento. Mas havia uma diferença que seria crucial entre as alas. E essa diferença era que na ala dos estudantes de medicina, faziam-se autópsias, já na ala das parteiras não. Até que um dia, um colega de Ignaz se cortou com um bisturi e faleceu. Porém antes, ele observou que os sintomas do médico foram idênticos aos das mulheres, que padeciam com a febre ao terem seus filhos. Logo, mesmo sem conhecer o mundo microscópico, Semmelweis percebeu que bactérias eram levadas das autópsias para os partos, e passou a orientar que os estudantes lavassem suas mãos com uma solução de hipoclorito de cálcio. E após essa atitude, os índices de febre reduziu satisfatoriamente. Mas infelizmente, muitos não seguiram suas orientações. Ele virou motivo de piadas. Ao rebater críticas de seu livro sobre o assunto, chegou a chamar de assassinos médicos que não lavavam as mãos.
Por esse motivo, Semmelweis não teve seu contrato renovado com o Hospital de Viena, retornando à Hungria, onde alguns anos depois, foi internado à força em um hospital psiquiátrico, onde foi muito maltratado, e fontes sugerem que padeceu de uma infecção causada por ferimentos. Cruel sim. Hoje Ignaz Semmelweis é reconhecido como o salvador das mães, mas em seu momento passou por grande sofrimento. Hoje em dia, sabemos da importância da higiene no momento do parto, assim como a importância do pré-natal. E o principal, sabemos que micróbios existem. Além disso, hoje com a evolução da medicina, podemos contar com exames como o hemograma, que auxilia na identificação de infecções, exames de imagem e os antibióticos. Esses recursos trouxeram maior segurança e a possibilidade de intervir antes que o problema se agrave. A série A Vida Antes da Descoberta dos Micro-Organismos não acabou. Então se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para conhecer mais curiosidades sobre os eventos que mudaram a história da saúde pública e como a sociedade evoluiu nos conceitos básicos de higiene. Então é isso. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.